Bem, pessoal, nessa aula agora nós vamos aprender a fazer um relacionamento N para N, tá? Ou seja, um relacionamento de muitos para muitos. Para que nós possamos fazer esse relacionamento, nós podemos começar no nosso modelo conceitual, tá? Nós temos aqui autor, é um campo do banco de dados da tabela obras, tá? Só que existe uma problema nessa questão dessa modelagem. Existem obras que têm mais de um autor, tá? E não é interessante eu colocar os autores como se fosse um campo texto. O interessante seria eu criar uma tabela de autores, tá? E ligar eles a uma determinada obra, caso cada obra tenha mais de um autor. Então, na linguagem conceitual, várias obras podem ter vários atores, tá? Então, isso cria uma dependência N para N, tá? Então, eu vou colocar aqui uma entidade chamada autor, ok? A entidade chamada autor, ela vai ter somente dois atributos, tá? Vai ser nome e sobrenome. Ok. Então, criei aqui nome e sobrenome, tá? E eu vou ter uma relação de N para N com essa tabela, tá? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Aqui eu chego em relacionar, tá? Aqui eu tenho que colocar o nome dela, né? Para autor, ok. Então aqui obras, relacionamento, o- obras, relacionar com autor, tá? Essa relação, ela é cardinalidade, ela é de N para N. Na verdade ele criou aqui, eu vou ter uma. Então, para criar essa relação, então eu vou ter aqui uma outra entidade chamada obras autor, tá? Obra autor, que vai ter uma relação aqui e aqui vai ter uma relação aqui. Então eu crio essa relação N para N, tá? Então eu vou ter essa tabela aqui que várias obras podem ter vários autores, ok? Então vamos começar isso no nosso sisteminha. Aqui no sistema eu tenho que fazer uma série de alterações, tá? Principalmente quando se fala sobre as obras, né? Então aqui nas obras eu tenho o get obras, tá? Inserir, no caso de inserir, eu tenho que tirar autor, tá? Do banco de dados, autor da tabela, não vai ter mais autor quando eu inserir uma obra, tá? Aqui a mesma coisa, o posto de obras, não vai ter mais o autor, tem que tirar ela daqui, tudo certo.
E aqui nas minhas views, tanto na obras, não vai ter mais autor aqui, tá? Vou tirar aqui o cabeçalho de autores, ok. E no meu formulário também não vai ter mais o autor. Vou ter que fazer um outro formulário diferente para isso, tá? Se eu fizer, quando eu gravo aqui, ó, o que é que vai acontecer? Ele não fez alteração, tá? Vou abrir aqui o meu banco de dados. Obras. Se eu abrir obras, ele ainda está com o autor. Por quê? Porque quando eu faço somente o sync aqui na minha aplicação, sem dar qualquer. Aqui não é. Sem fazer qualquer menção ou alteração, o que é que ele faz? Ele lê as tabelas, tá? E vê que as tabelas já existem e não cria, tá? Mas se eu quiser, quando eu fizer alterações nos models, ele fazer a operação, tá? E tem o model de obras, né? Eu tirei aqui no próprio models, eu tenho que tirar autor, né? Ok. Então, para que o Node, o sistema, saiba que eu vou querer alterar alguma coisa, basta eu mudar no sync, colocar entre chaves aqui alter true, tá? O que é que isso vai fazer? Mesmo que já exista a tabela criada, ele vai lá e faz uma comparação de uma tabela com a outra. Ou seja, tudo que tiver para fazer de alteração, ele vai fazer, tá? Então eu vou dar um Ctrl S aqui. Então vê que ele fez uma série de alter tables, tá? Então ele tirou o campo, alterou as tabelas, aquela coisa toda, tá? Então ele alterou as tabelas. Basta colocar essa alter true. Se eu for aqui na minha tabela de novo, então atualizar, obras, não tem mais o autor, tá? Tem ID, título, subtítulo, aquele created e updated e o gênero. O autor deixou de existir, tá? Então agora eu vou criar o meu model de autor, ok? Então new file, autor.js, tá? Então criei aqui o meu model de autor. Aqui eu vou criar, tá? Igualzinho const data types igual a require sequelize const com igual a require ponto barra com const autor é igual a com ponto define igual define autor nome type data types ponto string allow null false sobrenome type. Ok. Aqui eu criei minha tabela. A tabela autor,
ela não depende de nenhuma tabela, né? Ela é uma tabela independente, tá? Então ela não vai depender de tabela nenhuma, ok? Então, falando eu aqui, como se não existisse essa. Tá pegando aqui. Tá, vamos lá. Model.exports igual autor. Ok, então vou chegar aqui na minha app. Só ver o que está acontecendo aqui. Define, obra, autor. Ah, tem uma vírgula aqui. Esqueci uma vírgula aqui. Ok. Agora lá no meu app, né, ele não fez nada aqui, ó, não criou, tá? Aqui eu vou fazer o seguinte, vou tirar o alter, que eu já fiz as alterações que eu queria fazer, senão toda vez ele vai ficar fazendo isso. E aqui eu vou chamar, tá? O const autor igual a require ponto barra models barra autor. Ok. Então ele criou autor, tá aqui autores, tá? Vamos dar uma olhada lá no banco de dados, como é que tá? Atualizar. Ele criou a tabela de autores, tá? Então, ID, nome, sobrenome, aqueles mesmos dados, ok? Então, criado os nossos models, ok? Vamos criar agora uma tela para eles, né? Eu vou pegar o obras, copiar aqui, colar. Aqui eu vou renomear autores, autores, e vou mandar para lá. Ok. Então aqui eu vou mudar, né? Aqui vai ser inserir autor. Aqui vai ser autores, barra inserir. Aqui vai ser nome, sobrenome. Aqui não vai ter gênero, né? Aqui eu vou mandar dados com o nome de autores. Autor. Autor, ponto. Nome. Autor, ponto. Sobrenome. Isso aqui não existe. Aqui vai ser autores. Autores, alterar. Autor ID. E aqui vai ser autores, excluir, autor ID. Tranquilo, feito o meu formulário de autores, tá? Ok, posso chegar aqui agora no meu app e aqui criar as rotas de autores. Então, app.get barra autores, vírgula, requisição, resposta. Beleza, vou pegar aqui das obras, por exemplo, né?
Aqui vai ser autor.find all. Como ela não tem ligação, vamos colocar o include. Autores. 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 Beleza. Criada a rota de autores, tá? Então vamos lá no nosso sistema. Tá rodando, tá? Vamos abrir aqui a tela do nosso sistema. Ah, não coloquei o link, né? Para autores, para fazer o cadastro de autores. Então eu chego aqui nas pastas, menu lateral, obras. Vou colocar aqui logo depois de obras. Autores. Autores, ok. Eu dou refresh, tem aqui autores. Opa, e eu vou consultar. Vamos ver qual foi o erro. Ah, o erro ele está procurando a tabela autores, só que não existe autores, tá? É authors. Tem o E no final. Find all author. Bem, select the from authors e os autores. Ele vai consulta. Autores. Ah, cadê isso aqui? Ok, vamos lá de novo. Autores. Beleza, seria autor, certo? Pronto, vamos pegar agora aquele formulário de autor, de gênero, por exemplo, que é mais simplesinho. Copy, paste, e aqui eu vou botar como model. É aqui em form. Form gênero, copy, paste, rename. Form, autor. Form autor, cadastro de autores, tá, data, autores alterar, autores inserir, aqui vai ser nome, 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 vai ser sobrenome, nome e também nome. Tem aqui um outro, vai ser sobrenome, 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 sobrenome. Beleza? Aqui gravar, cancelar, autores, tudo certo. Então vamos lá. Quando eu clicar lá no botão, né? Vou criar o app get e autores, app.get barra autores
barra inserir, requisição resposta, tudo certo, res, ainda, ó, autores, tá? Então ele só manda o forma de autores, todos estão assim, né? Inserir, poder precisa, a obra está. Eu, hein? Agora estou vendo que o get inserir está mandando forma e obra. Preciso desse sketch. Gênero, deixa eu ver aqui se gênero também é. Ah, tá. Vou mandar logo desse jeito. Como tá aqui o data no inserir, né? No inserir gênero. Data, ID, 0. Para ele fazer já a comparação lá, né? Que eu não estou mandando nada. Então aqui, tanto na obra, ver, quanto no autor. Autor, livro, Ctrl V. Ok, beleza. Vamos lá ver se está funcionando, né? Se ele abre o formulário. Inserir autor. Opa, forme autores. Eu acho que é forme autor, né? Forme autor. Isso. Então aqui na autores. Autores, inserir. Forme autor. Ok. Lá. Aqui o form de autor. Tá? Então já criamos o nosso form. Agora vamos criar a nossa gravação. Vamos inspecionar, ver se ele fez tudo certinho. Se aqui em gravar, submit, o form auction, método post, tudo certo, tá? Então, se eu der um gravar aqui, ele vai dar erro, porque não existe inserir, né? Vamos criar aqui agora, app.post, barra autores, barra inserir, tá? Request. Bom, primeiro vamos const nome, vírgula, sobrenome é igual a rec.body. Beleza. Aí agora aqui vem autor.create, autor.create, como tem aqui, e nome e sobrenome. Autor.create, nome, sobrenome, ponto, then, ponto, then, res.send, res.send não, res.redirect, barra, autores. Foi tudo ok. E aqui ponto catch, erro, erro,
console.erro pass.status 500.send send erro ao inserir dados. Ok, feito o post, vamos lá, tudo certo. Então, nome, vamos colocar Stephen, sobrenome King. Gravar, erro entre dado, validation no null violation, autor, nome, cannot be null. Tá vindo nulo? Por quê? Deixa eu ver aqui, inserir, payload, nome, sobrenome, tudo certo. Aqui, olha. Autor.create, nome, sobrenome, tá? Consta, nome, sobrenome, RecBody. Tá vindo nulo? Por quê? Não mandei desse jeito. Vou aqui, console.log, nome, nome. Vou ver o que ele diz aqui. Stephen. Já tá dando erro. Not null violation. Autor, nome. Se ele não tivesse indo, né? Mas é assim que manda. Ah, já sei o que foi. Foi mal, pessoal. Esqueci aqui de colocar eles entre chaves, né? Tirar esse console log daqui. Autor.create, nome, sobrenome. Ok. Vou voltar aqui, tá? Gravar. Voltou. Está faltando só o sobrenome aqui. Mas deve ter inserido. Vamos ver aqui o que está acontecendo. Autor. Autores. Sobrenome. Autor, ponto. Sobrenome. Não sei como é que ele não deu erro. Stephen. Beleza? Então, já estamos inserindo os dados, tá? Antes de fazer alteração e exclusão, já que a gente já tem dados, já está conseguindo incluir, vamos fazer agora a nossa relação, tá? Aqui no nosso... Vamos fazer algumas modificações dos models, tá? Eu tenho aqui o autor, deixa eu fechar esses forms, essas coisas, para não ficar muito... Que eu tenho autor e obra, tá? Beleza. Então eu tenho esse módulo exports autor, tem o módulo exports obra, tudo certinho, tá? Contei o res, one e belong, beleza. O que é que eu vou ter que fazer agora? Eu vou ter que informar ao Node que existe uma relação, tá? Então aqui no Models eu vou criar um arquivo chamado associations.js. Estou botando associations em inglês, mas você pode botar associação, ligações, o que você quiser, tá? Aqui eu vou fazer o seguinte: const obra igual a require ponto barra obra, tá? E const autor é igual a require ponto barra autor. Beleza. Então estou trazendo essas duas entidades para cá. Agora eu vou criar a relação, tá? Eu vou dizer o seguinte, que obra, ponto,
belongs to many, pertence a muitos o quê? Autor, tá? E aqui eu vou colocar um parâmetro que vai dizer qual é o nome da tabela, ou seja, qual é o nome dessa relação N para N. E eu vou colocar como autor obra, certo? Então ele cria uma relação de N para N através dessa tabela autor-obra. E eu faço a mesma coisa, aqui é true, true, através de autor-obra. E eu faço a mesma coisa com autor. Autor, ponto, belongs to many, obra, vírgula, through, through, também a mesma relação. O que é que isso vai fazer? Isso vai automaticamente criar, tá, um, uma tabelinha de relação lá. Lembre-se que no meu só tem essas três tabelas aqui, tá? Vou até eu atualizar autores, gêneros e obras, tá? Aqui eu vou fazer um módulo ponto .exports e eu vou dessa vez exportar obra e autor, tá? Ou seja, lá no meu app, quando eu vou fazer uma modificação aqui no app, que é o seguinte, eu não vou mais dar um require autor e obra, tá? Eu vou dar um require no associations que já vai trazer obra e autor. Então aqui no meu app, o que é que eu faço aqui? Lá no início, const gênero de boa, tá? Aqui eu vou fazer o seguinte, ó, const, vou trazer os objetos obra, vírgula, autor, tá? Vai ser igual a require o quê? Ponto barra models barra associations, certo? Então, ao invés de criar const obra e const autor, eu crio os dois, eu chamo os dois através do associations, beleza? Então aqui, depois que ele fez isso, o que é que ele vai fazer? Ele vai criar a nossa tabelinha lá no model, tá? Então, aqui é create table if not autor obra. Então ele criou uma tabela, certo? De relação N para N. Vou dar um refresh aqui. Tá aqui, autor obra, tá? Então created at, updated at, obra ID, autor ID, certo? As duas são chaves primárias, certo? E aqui ela tem duas chaves estrangeiras que lá na tabela de autores e na tabela de obras, ok? Então, na próxima aula, a gente vai fazer o resto das operações com o autor, tá? A alteração e a exclusão. E depois nós vamos fazer o cadastro de autores, tá? Dessa vez a gente vai usar um pouquinho de Ajax para que eu não tenha que criar um formulário de autores, um outro arquivo. Ele vai ser feito dentro daquele arquivo do, do da obra, tá? Ou senão eu posso até criar outro arquivo, mas já importando aquela obra que eu acabei de criar. Ele vai jogar para uma página aquela obra que eu acabei de criar e ali você pode colocar os autores da forma que você quiser. Ok? Então, próxima aula a gente vê isso. Um abraço.